Alô, pessoal, amigo... depois reparte. Tá. Aos irmãos amigos do Ministério Plena Unção, você que nos assiste pelo nosso podcast, eu quero convidar a você a continuar compartilhando e deixe seu like. E hoje eu recebo um amigo, pastor Rafael Satier, que é da igreja Ministério Apacentar de Engenho Novo, também pastoreado pelo pastor Marcos Gregório. Pastor Rafael, que Deus te abençoe. Tudo bem? Tudo ótimo, graça e paz, pastor Marcos, é um privilégio estar aqui com vocês e parabenizar também por essa estrutura. Glória não a é Deus. qualquer igreja que tem o seu próprio podcast, não, é uma honra estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade e pelo tempo de qualidade aqui. Que bênção. Você é marido de? Eu sou esposo da Tiemi Satier, pastora também lá no Ministério Apacentar. É mesmo? Ela é japonesa ou descendente? É uma descendência de japonesa. E aí você, ao invés de emprestar o sobrenome para ela, resolveu... Meu irmão, tu acha que eu vou dar o Silva pra ela ou pegar o Satier pra mim? Fala aí, pastor. E tu já foi no Japão alguma vez? Não, nunca fui no Japão. Ela já foi? Não, também não. Eu já estive no Japão 2 vezes. Uau, que bacana. É um país excepcional. Sensacional, né? De educação. Rapaz, Qualidade de vida. Qualidade de vida é algo, sim, extraordinário. E na época que eu fui, eu não comia comida japonesa. Pô, não sabe o que perdeu, então pô. Era Perdeu a melhor parte, pô. Agora sim, agora aqui, né? Mas, amigo, a tua formação, você também se formou, é formado em teologia sim. E publicidade. Sim, sou pós-graduado em antropologia. Antropologia. E você lida exatamente também com a política. Sim, eu tenho mestrado em ciências políticas. Mestrado em ciência política. E hoje nós vamos bater um papo, mas antes eu quero ler um versículo da palavra de Deus para daí a gente conduzir a nossa palavra. Jeremias 13, versículo de número 23. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Neste caso também vós podereis fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal? Então, neste contexto desta palavra, o profeta nos diz sobre a questão da pele do etíope e das manchas do leopardo. Então, ele está falando de duas coisas distintas, que é a natureza e a essência. Por quê? A pele do etíope, ele está dizendo que é impossível alguém querer mudar. Sim. Um indivíduo que nasce negro, ele não poderá mudar a pele, a não ser o processo de Michael Jackson, porque também ali era uma doença que apresentou. Diferente se tornou, não é? A questão aqui não passa pelo racismo, claro. Não, mas é essa a observação do profeta para dizer o seguinte: não se pode mudar um estado de coisa quando nasce daquele jeito. E não pode se mudar a natureza de um leopardo, ainda que tente suavizar, mudar as suas manchas, pintar ele de ovelha. Ele não vai ser ovelha porque o instinto dele é de leopardo. Ele é um selvagem. A mesma coisa não acontece com o etíope. Não adianta mudar o exterior dele. Porque aqui a proposta é o seguinte: pode mudar o estereotipo, mas a essência vai continuar sendo. Sim. O DNA tanto do etíope, tanto do leopardo serão os mesmos. E hoje nós vivemos uma confusão com as muitas controvérsias no mundo político. Dentre elas, a identidade de gênero, dentre elas o feminismo, a identidade de gênero, que mais? É o corretamente político. Politicamente correto, a relativização das coisas. Da vida, não é? Em que o certo passou a ser errado. O errado passou a ser certo. Qual é a sua visão disso tudo aí? Esse texto é tremendo, essa introdução que o senhor fez é tremendo para a gente entrar dentro da cosmovisão cristã, bem como da cosmovisão política da coisa, né? A gente vive hoje um período bem delicado, né? A judicialização da política e a politização do judiciário, ou do jurídico, digamos assim. Que de fato é mais ou menos exatamente o que está contando a Bíblia aqui, né? Você quer pegar um aspecto cultural, né? De gênero, de nascença, de nascimento de uma pessoa e transportar para outra. A gente vê hoje, inclusive, né, segundo os políticos que estão hoje governando o poder, que a gente vive uma democracia relativa. É um mal do século também,
principalmente daquilo que a gente vive no país hoje como política, que é relativização das coisas. Então tudo é relativo. Você não é mais bonito, eu não sou mais bonito, porque eu estou bem vestido, porque eu estou bem cuidado, porque eu estou bem perfumado. Não interessa. Você pode estar de qualquer jeito, porque a beleza ela é relativa. Então a desconstrução da sociedade hoje é um dos grandes objetivos do grupo político que governa o Brasil hoje, no espectro de esquerda, né? O politicamente incorreto ou o politicamente correto, onde você precisa dizer as coisas de acordo com aquilo que eles determinam. Por isso que hoje algumas pessoas, até colégios, falam todes, que é de uma maneira de você englobar não tem nem no português, nem não existe essa expressão. Na ordem ortográfica, né? Como que é? Não é... É um pronome, o todes, né? Sim, não existe isso na nossa língua portuguesa. Ortograficamente falando, não existe isso, né? Nem vocalmente falando. O todes, ele é um pronome que criaram para englobar ali o homem, a mulher e a pessoa que eles julgam ser de gênero neutro, que não tem sexo, segundo eles, né? Até porque não existe esse ser humano neutro, né? Não existe. Não existe. E é a mesma coisa que alguém pegar uma coca e falar que essa coca... A coca é Fanta. Pode até colocar o rótulo, mas a essência... vai continuar sendo coca, né? Exatamente. E engraçado, pastor, é interessante a gente falar sobre isso. O Andrezinho tá rindo porque eu falei que essa coca... É uma piada que calhou muito bem pro que a gente tá falando. Não tem nada a ver. Mas não foi a intenção. Essa é a intenção. Coca é coca, Fanta é Fanta, né? Se eu poderia falar assim, esse café não é refrigerante, se eu poderia falar esse milkshake não é suco, mas se eu decidir falar essa coca não é Fanta. Mas de fato, é uma brincadeira que a gente fazia, não é de forma alguma uma homofobia e tudo mais. A gente sabe que até a própria criação da lei da homofobia nunca foi para proteger os homossexuais, e sim para inibir a maioria da sociedade. Até porque essa lei não existe. Essa lei não existe. Existe um Supremo Tribunal que está legislando e determinando como deve ser. Exatamente, é a judicialização da política. Hoje você tem os representantes no Congresso Nacional, onde a prerrogativa deles é representar a população, e ali você tem representação evangélica, inclusive a bancada evangélica é uma das maiores bancadas de Brasília hoje. Você tem a bancada da bala, você tem a bancada do agro, cada deputado representa um setor da sociedade. Como o setor das minorias acaba não tendo representatividade suficiente para ter um PL, que é um projeto de lei aprovado, aí entra o Supremo Tribunal Federal legislando, né? E é aquilo que a gente fala que é a judicialização da política, onde agora, inclusive, estão até pautando, inclusive, leis de assassinato de criança no ventre da mãe. Muito bem. Isso é importante falar. Sobre aborto, né? Isso. É uma coisa assim que, como que um partido político entrou com ação para que fosse julgado e colocado isso para a sociedade, quando a sua maioria é cristã, o que é matar uma criança, não é? Cometer um assassinato, porque assim como as câmeras de gás lá de Hitler, eu li um livro sobre os fornos de Hitler, até esqueci o nome, eu acho que é Forno de Hitler, uma coisa assim, e uma dessas sobreviventes contou de que ao separar os filhos e a mãe, e ela julgou que aquilo era algo para defender, na verdade estava condenando os dois filhos e a mãe ao forno. Meu Deus. Dos nazistas. Terrível. Coisa terrível. Terrível. Então hoje, de forma sutil, está acontecendo com os indefesos, com aqueles que não têm a chance de gritar. E até um vídeo de um médico que era abortista, mas que foi fazer, depois que foi fazer uma ultrassonografia e viu, e ele percebeu que a criança, o feto, estava no cantinho. Ele tenta fugir. A partir daí ele deixou. Tu chegou a ver esse vídeo? Eu já vi vários vídeos, né? E são vídeos impressionantes, né? É triste, eu sou pai de um filho de 9 anos, né? Meu filho tem 9 anos de idade, Emanuel Satier, e a gente sabe que quando a gente é pai, a nossa mentalidade muda completamente, né? É uma experiência única, uma experiência ímpar, e o amor que a gente tem, a perspectiva de vida pós paternidade é completamente diferente. Quando a gente não tem filho, você gasta mais, você compra mais. Quando você tem um filho, você, agora a gente vive para ele, a gente se organiza para ele, a gente quer estruturá-lo. Então, quando a gente vê uma pessoa hoje banalizando
um feto, dizendo que aquilo ali é um amontoado de células que não tem vida. E veja, essas mesmas pessoas, alguns anos atrás, 2 anos atrás, diziam que a gente tinha que ficar em casa, colocar máscara, por respeito à ciência. Respeite a ciência. E hoje essas mesmas pessoas dizem que, cientificamente, um feto não é uma vida e é um amontoado de células. Então, assim... O que nós entendemos é que é conveniente o discurso. Com certeza. Não é? E como que alguém diz, não é a retórica, né? Me fugiu a palavra. É a narrativa. A narrativa. Tem que saber fazer a narrativa. Sim. Porque dependendo de quem está falando, é o que está valendo. Sim. Não importa o médico, não importa a ciência, não importa, não. Essa criança agora, identidade de gênero. Nasceu, não, ela tem que deixar ela... sexo. A pergunta clássica. Quando o seu filho de 9 anos de idade, ele fala assim, pai, eu quero ir na casa de um amigo. Você fala, não. Ele fala, pai, eu posso dormir até tarde? Ou melhor, posso dormir tarde? Você fala, não. Pai, eu posso comer chocolate? Você fala, não. O filho, ele não tem escolha, o pai que determina o que o filho vai fazer. E por que na hora de escolher o sexo, o filho tem que escolher? Então você percebe que é uma narrativa, formação de narrativa. Mas eu acho também que essa narrativa nada mais é do que uma cortina de fumaça, porque enquanto eles pulveriza essas informações distorcidas para a sociedade, provoca a sociedade para ter, na verdade, a atenção voltada para um assunto, enquanto outros assuntos relevantes da sociedade vão passando. E leis esdrúxulas vão sendo aprovadas no calar da noite, sem que ninguém perceba. A roubalheira e outras coisas mais vão acontecendo. Com toda certeza. Assim, esses parâmetros de ideologia de gênero, de essa questão sexual, é sempre importada dos Estados Unidos ou da Europa. Então tudo que tem acontecido nesses 2 polos, né, na América do Norte e na Europa, acaba sendo transferido para cá. Tudo bem, eu acredito que, ao que me parece, algumas coisas são irreversíveis, pastor. A Bíblia vai dizer isso. A gente conhece a Bíblia e a gente sabe o que está lá no Apocalipse. A tendência da humanidade é piorar. A tendência da humanidade é dar errado mesmo. Quando a gente vai mais se aproximando do livro de Apocalipse, mais errado vai ficando, as coisas vão ficando piores. E isso, de fato, precede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristão, ao que me parece, eu vejo muitos cristãos debatendo sobre essa prerrogativa. Não, eu não tenho que me envolver com esse tipo de assunto, eu não tenho que me envolver com esse tipo de pauta, porque a tendência do mundo é piorar, o mundo jaz no maligno. Peraí, eu tenho que me posicionar. Eu sou um pagador de imposto. Eu vou ao mercado e o preço dos produtos do mercado impactam também na minha vida. Ou eu não vou no mercado espiritual e comprar carne espiritual, comida espiritual. E os direitos e a liberdade toda. Sim. Aí que se a igreja hoje, ela é uma igreja constituída por um CNPJ, paredes, que tem algumas isenções fiscais do ponto de vista de filantropia e de prestar serviço para a sociedade, foi graças a políticas públicas que olharam para esse tipo de instituição e enxergaram nessa instituição o benefício que essa instituição gera para a sociedade. E tem alguém achando que as igrejas evangélicas não devem ter benefício nenhum. Tudo bem, você pode até pensar assim, mas a Igreja Católica Romana tem benefícios. Tem. Na Escritura é dado a ela um direito dos impostos, sem falar do Império Romano. Então, às vezes as pessoas não sabem. Não deve ter, porque qual é o custo de você manter um templo, uma igreja? Quando a gente fala igreja, a gente fala do conjunto de pessoas e da estrutura, da estrutura da instituição que funciona num todo. Então muita gente não sabe, mas é muito bom falar isso, não é atacar de repente. A gente está falando hoje aqui, eu e pastor Rafael Satie, de vários assuntos, dentre eles política, religião, o que mais? A palavra de Deus. Palavra de Deus, identidade de gênero, feminismo, nós não falamos ainda, vamos chegar. Vamos entrar. O que está acontecendo com as mulheres de hoje? Na faculdade... Você vê, né? Você tocou num assunto interessante, na faculdade, né? É onde o primeiro impacto que o jovem vai ter com o feminismo. No meu tempo de jovem, o grande sonho dos pais era que os filhos fossem aprovados nas universidades públicas, seja ela estadual, seja ela federal, né?
Hoje mudou completamente, porque a gente percebe uma lavagem cerebral dos jovens que ingressam dentro dessas instituições de ensinos públicas, federais e estaduais. A gente tem vários relatos de meninas que entraram ali, até evangélicas inclusive, e mudaram completamente o seu estereótipo, o seu perfil, os seus gostos e os seus desejos. Isso tudo por influência de amizade e a própria influência política de professores militantes, reitores militantes que doutrinam os nossos jovens dentro do seio universitário. Isso é complexo falar porque o próprio feminismo também faz parte de uma desconstrução social, que é um braço do globalismo e é um braço da Agenda 2030 e de tudo aquilo que a gente vê e conhece como progressismo hoje. O progressismo ele tem suas vertentes. É uma estratégia gramscista, que foi o fundador do Partido Comunista na Itália, onde ele entende que a guerra cultural ou a guerra política, ela não precisava se dar como se dava nos séculos passados, por exemplo, da União Soviética com armas, né, a foice e o martelo, que é o símbolo do comunismo. Gramsci, quando ele vai escrever a sua obra, ele vai falar sobre o marxismo cultural, que é uma grande obra, inclusive, né, maléfica, mas é uma grande obra para o espectro da esquerda e para o comunismo. E ali ele fala que as pessoas ou os esquerdistas precisavam ingressar nos centros culturais, nos centros acadêmicos, artísticos, poéticos, comunicativos. Então o que faz? Através de Gramsci surge a escola de Frankfurt, onde essas pessoas, na escola desses sociólogos intelectuais, eles começam a adentrar nos meios de comunicações, em todos os setores da sociedade. Então veja, hoje quando você vê o feminismo, ele é um braço do progressismo. Quando você vê o movimento negro, o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, Black Lives Matter, né, quebrando tudo, isso também é um fragmento dos progressistas. Ou seja, ao invés de definir em uma pessoa, eles conseguiram escalonar e fracionar vários movimentos que convergem no final para o esquerdismo e para o globalismo. E criar um sistema todo interligado. Totalmente interligado. Aí você falou uma coisa muito... Esse movimento negro, por exemplo, vidas negras... Importa. Já começa errado. Qual o nome? Ou senão quando é o dia 13 de maio, né? Uhum. Que é da consciência negra. Não, é o dia 20 de novembro da consciência negra. Ah, é? O 13 de maio, eu tenho uma pauta para falar sobre. O 13 de maio comemora-se a abolição da escravidão, que é uma data extremamente importante, quando a princesa Isabel... Então eu confundi. Sim, mas... Não, eu confundi o dia da consciência negra. Mas faz sentido. Aí alguém diz assim, colocou na camisa assim, 100% negro. E se o senhor colocar 100% branco? Como é que Aí eu fico pensando, eu sou da raça negra. Não existe raça negra, nem raça branca. Existe uma raça humana. Isso. A única raça que existe é a raça humana. Perfeito. Ah, eu sou da raça negra. O meu sangue, principalmente brasileiro. Por exemplo, eu mistura de holandês, índio, português e lá da África toda, né? Uhum. O Brasil é miscigenado, né? Então... Mas a esquerda é tão perigosa nesse sentido, e assim, eles dizem inclusive que miscigenação é uma das maneiras de fazer genocídio. Olha isso, miscigenação é genocídio. O Brasil, se você, inclusive tem um estudo, até na Folha de São Paulo, que foram pegar o gene do Neguinho da Beija-Flor. Todo mundo conhece o Neguinho da Beija-Flor, da escola de samba e tudo mais. Quando pegaram para coletar o gene dele, DNA, aquela coisa toda, ele tinha muito mais gene de europeu do que de africano, cara. Veja, tudo bem, eu sou preto, né? Eu sou pardo, moreno, mulato. É chocolate bombom. Eu sou chocolate, né? Eu sou meio claro e tudo mais. Gente, é uma mistura, não dá pra achar aqui... Como definir um ser humano pela pele, um preconceito. Agora, eu tenho um movimento de uma igreja aí, até americana, e o indivíduo veio me procurar que nós queremos fazer um trabalho com jovens negros e etc e tal, entendeu? Evangelizar negro. Caramba, evangelizar negro. Aí eu digo assim, eu disse pra ele, e ele sendo negro, eu digo, amigo, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho de Jesus não é para negro, não é para branco, é para todos. Pra todos. É claro que a gente sabe da história dos Estados Unidos. Sim. Não é lá... de 1950, sim, 60. Sim, as lutas civis de reverendo Martin Luther King. E tinha a igreja que realmente, se entrasse um negro... Uma igreja branca. Ou vice-versa, teria problema.
Parecia que Deus era só Deus dos brancos. Nós sabemos isso. Sim. E também no Brasil, nós sabemos da dificuldade que era e que alguns têm, mas que não se deve aceitar. Com certeza. De modo algum, o racismo que seja praticado ambos os lados. Porque eu também já cheguei em um lugar com... Isso é um branco descascado, isso é uma barata descascada. Poxa, é uma ofensa terrível. Total, com certeza. Aqui só tem irmãozinho preto. Poxa, eu me senti excluído. Mas eu levei na esportiva. Mas a importância é que hoje toda essa desconstrução, tanto quanto ao preconceito, quanto ao feminismo, quanto... A pauta de gênero. Tudo. Sim, pastor, essa coisa do movimento negro, por exemplo, eu mesmo sou um preto de direita, conservador, cristão, e eu sofro muito preconceito dos pretos de esquerda simplesmente porque eu não defendo aquilo que eles defendem. Então, peraí, você é preto e você precisa de defesa enquanto você concorda comigo. A partir do momento que você discorda de mim, e vai nas minhas redes sociais que você vai ver Capitão do Mato, Macaco. Eu, inclusive, agora, eu fui à delegacia, na DECRAD, que é uma delegacia especializada em crimes raciais, e denunciei vários perfis que vieram até mim. A gente conseguiu identificar, inclusive na delegacia especializada em crimes cibernéticos, na cidade da polícia. E quem era? Era um branco? Brancos, tem gente preta também, me chamando de macaco. Por quê? Então, assim, veja... Eu sou um preto de direita, eu não posso ser um preto de direita, porque segundo aquilo que eles acreditam, se eu sou preto, eu sou um sofredor. Se eu sou um sofredor, eu tenho que ser de esquerda. Se eu for de esquerda, eu não posso apoiar determinado político A ou político B, pra gente não citar nome de pessoas aqui. Sim. Então veja, pastor, o senhor falou da data do 13 de maio. É a data mais importante pro negro brasileiro, que Sim. foi o dia da abolição da escravidão. Mas como foi uma mulher branca que escreveu, que assinou, aí não vale. Vamos comemorar Zumbi dos Palmares, dia 20 de novembro, que eu nem sei se existiu de fato, e inclusive tem diversos relatos sobre o local onde conta a história dele. Laurentino Gomes, por exemplo, é um grande pesquisador nessa questão de pauta racial, e nos quilombos, inclusive, de Palmares, tinham escravos. Palmares, o preto, que é reconhecido como herói do movimento negro, era escravagista. Explica isso aí para essas pessoas que levantam as mãos fechadas para dizer Black Lives Matter, né? Vidas pretas importam. Agora eu pergunto, por que essa ideia da só vida, né? Vidas pretas importam? É narrativa, pastor. É narrativa porque todas as vidas são importantes. Sim, todas as vidas. E a intenção mesmo é de pichar, é de colocar essa narrativa para se vitimizar. Sim. Porque sim. a ideia do vitimismo é tão conceituada e tão aceita. Aí você fica vendo o esquerdista, não é? No alto da sua cobertura, porque o trabalhador falando, vamos se preocupar com o pobre, com isso, com aquilo, mas na verdade ele não está nem aí. Na verdade, é uma forma dele se sustentar, capitalizar politicamente Exatamente. Em cima do sofrimento alheio. Pastor, muito interessante que o senhor falou sobre essa situação. O Black Lives Matter, por exemplo, a gente sempre importa, como eu falei, né? O movimento feminista, a pauta de gênero, a gente importa tudo de fora. Da mesma forma o movimento negro, né? Sendo que quando você vai pegar os aspectos do movimento negro nos Estados Unidos, com a luta de Martin Luther King, de reverendo Martin Luther King, que inclusive foi uma luta legítima, e esses dias agora nós comemoramos 65 anos Sim. do discurso I Have a Dreams, ali em Washington e tudo mais. Eu fiz um vídeo falando sobre, reconheço a luta do pastor Martin Luther King, que foi uma luta legítima pelos direitos civis do negro, o direito de votar, o direito de frequentar todos os outros lugares. E veja, eles nunca lutaram com o vitimismo. O Martin Luther King e os negros da sua época, eles nunca usaram o vitimismo como arma de defesa ou arma de ataque para conquistar coisas, diferente do que acontece aqui no Brasil. Então veja, se você vê o preto norte-americano, a apresentadora mais famosa de maior audiência do mundo, Oprah, você tem o Denzel Washington, ganhou o Oscar, você tem Jimmy Foxx, você tem uma infinidade jogador de basquete. Eles estão nos esportes, são os melhores nos esportes, em todos, até no tênis, até no a Serena Williams, até no golfe, que é um esporte extremamente embranquecido e rico. O Tiger Woods foi o melhor jogador da história e é preto. Na Fórmula 1, por exemplo, você tem o Lewis Hamilton, que é um inglês, inclusive. Então veja, a forma como você combate o racismo nos Estados Unidos, que era de fato um racismo estrutural,
Porque lá era uma sociedade racista estrutural. Se você tem bairro de preto e tem bairro de branco, isso é racismo estrutural. Onde existe racismo estrutural no Brasil? Agora, eu também não vou ser displicente, inconsequente e irresponsável de dizer, pastor, que racismo não existe. Racismo existe. Existe. Racismo existe. Eu não estou dizendo que racismo não existe. Agora, você dizer que o Brasil é uma sociedade racista, isso é um grande equívoco. Inclusive, o autor dessa obra, que é uma obra muito ruim, por sinal, o Racismo Estrutural, é do Silvio Almeida, que hoje, atualmente, ele é ministro dos Direitos Humanos do atual governo do Brasil. Não sei se você assistiu um filme americano chamado 42. Não assisti. Então, conta do primeiro jogador de beisebol, que era negro e foi contratado, era metodista. Uau! Ele e o treinador eram metodistas. Aí ele teve a ideia, o treinador branco resolveu contratar um jogador negro. Isso foi uma comoção no esporte nos Estados Unidos. Aí a fala dele é muito inteligente, porque ele diz o seguinte: eu preciso de alguém igual você, que quando te xingarem, você não responda, porque não é não é a indignação que você vai sofrer, porque você vai debater, não é os ataques que você vai sofrer, mas o que você vai dizer, a resposta dos ataques que você vai sofrer. Então vão te chamar de negro, de macaco, e se você revidar, não importa o que disseram, eles vão pegar a tua palavra e lançar contra você. Eu preciso de um jogador, disse o treinador, que seja tão forte a ponto de ouvir todas as ofensas e não revidar a altura do que eles precisam, mas com trabalho, com talento. Resultado. E esse foi um herói do beisebol, foi o primeiro jogador americano negro, e a resposta dele foi no campo. Então, ele estava lutando lá no campo, jogando, e um branco lá gritava: você é um macaco, você é isso, você é aquilo. Aí ele perdeu a cabeça. Quando ele foi pro vestiário, o treinador disse: eu não te avisei? Eu te avisei que você precisa ter a cabeça no lugar. Volta lá e prova que você não é isso. Aí os amigos do time começaram a tomar as dores dele. No final, virou a situação, foi campeão, venceu com mérito e escreveu o seu nome na história. Poderia ser mais alguém que passou batido. Sim. Mas contra o preconceito, contra o racismo, são 3 classes que eu acho, que eu denomino, que sofrem muito. É o negro, é o nordestino. Sim. E o pessoal que mora na comunidade. Então eu digo isso sempre. Você é Paraíba. Então, sinônimo de ser Paraíba é o cara burro. Sim. O cara que não sabe nada. Não sabe nada. Bronco, né? É o bronco. Aí, ô fulano, tá fazendo o quê? Parece até um Paraíba. Eu já ouvi isso. Eu saí de um táxi, com um cara disse assim, ele não percebeu, quando eu entrei, começamos a conversar, ele disse: 3 classes que eu não gosto: de preto, de Paraíba e de favelado. Eu digo: para o táxi. Ué, por quê? Porque você acabou de me ofender. Você acabou de me ofender. Eu não quis dizer isso. Não, mas você disse. Caraca. Para aqui agora. Que bom você tomar essa atitude. Então, é exatamente isso. E eu já vi pessoas mesmo, até que diminuiu. Né? Não liga não que isso é um Paraíba. Não, isso é ridículo. Ou não liga não que isso é um preto. Isso um preto favelado. Isso é um favelado. Isso é lá da favela. Isso não tem futuro. Entendeu? Estigmatizar, rotular alguém. E essa sociedade, vivendo esta cultura do politicamente correto, é do jeito que eu penso, é do jeito que é. Sim. Continue. Porque chegou um ponto que uma coisa é você fazer uma defesa de determinada classe de pessoas. Outra coisa é você obrigar a maioria a respeitar determinada classe de pessoas e não o fazendo você é homofóbico. Peraí, não entendi. Então, se eu disser que eu não concordo ou que é pecado a prática homossexual, eu estou sendo homofóbico? Se eu estou dizendo que a prática do uso de drogas é errado e é pecado, eu estou sendo drogofóbico? Não, estou dizendo que a prática, a ação, aquilo ali está errado. Agora, se eu tenho algum problema, se eu tenho alguma coisa a ver com a vida de alguém que deseja se relacionar com pessoas do mesmo sexo, isso não cabe a mim. Isso não cabe à minha pessoa. Inclusive, já é legislação. Pode casar se quiser,
Não. Já é legislação isso. Não. É? Ainda não existe. Não existe jurisprudência? Não. É o Supremo que deu, mas não existe uma lei. Ah, não existe uma lei. Tipificando não. Mas pode casar? Pode casar pela força de uma liminar, mas não existe essa... Então, ainda não é reconhecido. A Constituição não mudou. Reconhece como família, sim, homem e mulher. Perfeito. Mas agora... Mas eles podem casar. Houve uma abertura e para que pudesse ser reconhecida a união estável. Sim. E através dessa união ele pode adotar, ele pode viver como uma família, mesmo não sendo uma família. Porque nós acreditamos na família tradicional. Mas o ponto que eu quero chegar é exatamente esse, pastor. E essa provocação é legal, o senhor ter chegado e falado, não é lei. Mas isso é uma jurisprudência que foi aberta pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é o ponto. E o ponto que eu quero chegar é exatamente esse. Eles nunca quiseram estar juntos, eles nunca quiseram um PL, um projeto de lei. O que muitos deles querem é causar. Teve uma vereadora, um vereador, inclusive, de Niterói, que disse o seguinte: ele é um homem biológico, mas se veste como mulher. Ele disse assim: eu vou frequentar o banheiro que a sua filha e que a sua mulher frequentam. Ele quer direito? Ele quer ser família? Ele quer ter uma família? Ele quer casar legitimamente? Ele não quer, ele quer causar. Mas na verdade eu aí já atribuo que é uma questão de complexo que ele carrega, de autoafirmação, em que ele precisa provar para a sociedade, igual aquelas, eu vou dizer, uma pessoa que eu conheci que andava com o cabelo todo estranho assim, uma hora era verde, outra hora era amarelo, outra hora, aí reclamou, poxa, todo mundo fica me observando, todo mundo fica olhando para mim. Eu digo, mas como não? Você uma hora pinta o cabelo de verde, outra hora chega com o cabelo vermelho, outra hora chega com o cabelo amarelo, outra hora tu vem com a trança lá no pé, outra hora tu quer fazer o quê? Tu quer chamar a atenção. E é óbvio que as pessoas vão olhar para você. Você está chamando a atenção. Está chamando a atenção. Não é isso que você quer, chamar a atenção? Então também isso é nada mais do que um aspecto psicológico. Sim. Da pessoa que não se aceita. Sim. Da pessoa que não se assume como ela. É o leopardo que quer ser leão. A gente volta para a palavra. É o etíope que quer ser inglês, quer ser germânico. Né? O camarada que quer dizer, olha só, eu vou acordar, vou dormir de um jeito e acordar de outro. Isso não acontece, né, amigo? Não acontece. Agora nós temos alguns problemas pontuais que eu quero aproveitar e dizer para você sobre esta legalização das drogas. Sim. Que está em pauta e aí? É mais uma situação que a gente entra igual a pauta do casamento. Não foi aprovado no Congresso Nacional, o Congresso Nacional não quer, não é um projeto de lei, não é um PL com a anuência dos deputados federais e senadores, assim por diante, mas o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, ó, o STF de novo aí, olha a judicialização da política novamente entrando em cena, né? O STF querendo legislar e ser representado ou representar essa classe que é bem pequena, né? A minoria esmagadora brasileira. Então o STF agora quer colocar em pauta essa questão do uso de drogas liberado e tudo mais. Eu acho isso um tremendo de um absurdo, pastor. Olha, inclusive quem luta por essa pauta são de novo os mesmos, né? Os branquinhos, ricaços da Vieira Souto, da Avenida Atlântica, da Lúcio Costa, da Faria Lima em São Paulo. São os playboys. O playboy, o que ele quer? Ele quer usar o beck dele. Ele quer fumar a maconha dele, quer usar a droga dele. Mas ele não quer subir o morro. Ele não quer se expor subindo o morro. Então o que ele faz? Vamos legalizar a droga? Olha a narrativa. Ele quer o conforto, ele não quer subir a favela, ele quer comprar na farmácia. Mas vamos usar a narrativa do seguinte: vamos liberar a droga porque eu não aguento mais ver o preto favelado morrendo em troca de tiro. Não é muito mais bonito? É muito mais bonito você falar de legalização da droga porque você não quer ver mais operação policial, você não quer ver gente preta morrendo na favela, você não quer ver o pobre com operação policial, aquela coisa toda, do que você dizer a verdade. Não, eu quero que libere a droga porque eu, playboy da Vieira Souto, não quero subir, morro da Rocinha e sofrer constrangimento comprando na mão de traficante, quero comprar na farmácia. A pauta é essa. Que fica mais fácil. Fica mais fácil. E ninguém precisa me censurar. Sim. E eu vivo do meu jeito. Sim. Agora vai numa Cracolândia, visita um centro de recuperação, como já vi,
e ajudei, e nós aqui na igreja fazemos esse trabalho. Frequentemente. Não é? Somos apoiadores no sentido de dar o suporte ao centro de recuperação, porque vem um pai, um irmão, tem um parente da família que está drogado, a igreja encaminha, a gente encaminhamos, e o que acontece lá? A gente vê pessoas que tinham tudo, de repente se desestruturou por completo, a vida se fragmentou, e essa pessoa, a única coisa que ela pede é um grito de desespero, porque ela quer ser liberta, quer deixar eu tive um caso aqui de um camarada alto funcionário de uma estatal, perdeu tudo, meu Deus, vivendo a condição subhumana, porque as drogas acabaram com ele. Então, alguém que pensa em liberar e dizer, não, é normal. Uso recreativo. Uso recreativo. Nome bonito, né? Para uso recreativo. Poderia, num surto desse, colocar na casa de uma dessas pessoas. Não, além disso, né? Você vê um alto profissional, você tem ainda os pais, mães. Eu trabalhei e trabalho durante muito tempo com a questão social também, pastor. Tive a oportunidade em várias casas de recuperação e ver, né, a parte boa, né, das pessoas saindo ali, né, sendo ressocializada, realocada no seio da sua família, bem como vi muita gente entrando ali naquela condição, né, vivendo numa condição subhumana e tudo mais. A igreja está fazendo esse trabalho. A igreja está lá lidando com os pais, né, com mães que perderam seus filhos. Vai numa favela, pergunta pro traficante de drogas se ele quer que o filho dele fume maconha. Você que estudou antropologia, então dentro da sua área, o homem é produto do meio? Não. Por que não? Porque, veja, existem duas vertentes para esse tipo de assunto e duas respostas, né? Quando a pessoa fala assim, você é fruto do meio, você tem duas vertentes. A vertente não, que é a vertente que eu disse agora. Não é porque você mora numa favela, não é porque você mora num ambiente desfavorável socialmente ou desfavorecido financeiramente que você vai se tornar aquilo que os seus pais ou as pessoas que estão ao seu redor se tornaram. Você pode mudar a sua história. A própria Bíblia na minha vida, o encontro com Jesus foi fator fundamental para que eu não me tornasse fruto do meio. Eu morava no Complexo do Lins, Jacarezinho, aquelas duas favelas. O Evangelho de Jesus Cristo na minha vida através... Então, peraí, você está dizendo que você tinha todos os ingredientes para ser um delinquente, para ser um viciado, para ser um pária da vida, mas você contrariou a lógica. Sim, totalmente. Então, eu não fui um fruto do meio. Nesse ponto de vista, de fato, a minha resposta é essa. Não. Porém, no entanto, existe uma outra perspectiva. Quando você anda com gente boa, quando você anda com gente agradável, inteligente, estudiosa, com pessoas melhores do que você se torna fruto do meio. Você acaba se tornando um sábio, se tornando inteligente em razão das pessoas que te rodeiam. Então veja, a tua situação de infância, de localização geográfica, de questões financeiras e das pessoas que estavam ao teu redor não pode determinar o teu futuro. Não pode determinar quem você é. Você pode mudar isso aí. Eu mudei. Eu sou fruto disso. Eu tenho hoje, inclusive, posso até abrir para vocês aqui, eu tenho um irmão hoje que está no sistema carcerário, está preso. Comeu do mesmo feijão, do mesmo arroz, foi criado pela mesma mãe, morou na mesma casa, mas tomou decisões diferentes. Certo. Sim. Eu tenho um irmão que foi assassinado pelo tráfico de drogas. Também, mesma perspectiva, mudou. Então hoje eu sou um pastor, né? Sou casado, tenho uma vida completamente diferente, por razão de uma escolha e de uma intervenção espiritual, que a gente nunca pode deixar de falar sobre isso. Jesus que mudou minha vida, mas as decisões que eu tomei pós-conversão foram fundamentais para chegar no nível que eu estou hoje. Então não há aquele discurso de que o fulano é um assaltante, o fulano é um delinquente, porque é culpa da sociedade. Vítima da sociedade. Ele é vítima da sociedade. Não. Ele matou aquele do ônibus, 174. Ali no centro da cidade, né? Não, foi lá no centro da cidade, não, foi no Jardim Botânico. No Jardim Botânico. É 174. Teve até filme com isso aí. Né? E eu estava naquele dia a 500 metros daquele fato. Meu Deus. Então, a professora acabou sendo vitimada, porque a polícia... Não, mas aquele ali é vítima. Não, ele já tinha tido oportunidade. Sim. Então, eu também fui criado sem minha família, sem pai e sem mãe.
É mesmo, pastor? Também tive a oportunidade de ver os meus amigos, também morei e fui criado no Morro de São Carlos. Aqui no Estácio, né? No Morro de São Carlos, atrás do presídio. Vi os colegas juntamente comigo crescer, se tornarem delinquentes, assaltantes e etc e tal. Mas também por uma intervenção de Deus, aos 14 anos, Jesus me salvou. Glória a Deus. Então, realmente, o meio, o ambiente pode influenciar. Sim. Desde que o indivíduo também seja alguém que está propenso a ceder. Sim. No momento que ele quer contrariar a lógica deste ambiente do meio, ele é aquilo que ele se determina a ser em Deus. Sim, a Bíblia vai ter várias referências. A gente tem várias referências bíblicas a respeito desse tema. Vou até citar duas. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, tá no meio de um ambiente de má conversação, você vai ser corrompido. Os seus bons costumes serão corrompidos. Salmo capítulo 1 também vai dizer, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mais uma vez, aí essa questão do fruto do meio. Então a resposta para essa pergunta é sim e não, mas dependendo do ambiente que você se encontra. Hoje eu, Rafael Satier, pastor Rafael Satier, procuro me relacionar com gente que é mais inteligente do que eu, que é mais espiritual do que eu, que é mais conhecedor de Deus do que eu. E é por isso que eu tô me relacionando contigo. Que é isso? Que é isso, mano? A recíproca é verdadeira. Já garanti minha volta no podcast. Opa, né? ele é muito inteligente. Ele acompanha aí os debates dele. Eu acho que você tá numa crescente. Bom, pastor. A sua proposta, a sua visão de mundo é muito boa, e eu acho que a juventude cristã só tem a ganhar. Que bom. Porque eu acho que tem ângulos da vida que precisam ser vistos de forma diferente. E ângulos que, na nossa perspectiva, por muitas vezes, alguém que não quer ceder, e eu sou muito contra aquele discurso, porque é na minha geração, porque, e outra, essa geração de hoje, porque essa geração de hoje, não. Essa geração de hoje nada mais é do que fruto de uma geração que deixou, de repente, fazer o dever de casa. É verdade. Eu ensino aos meus filhos, ensinei a eles a boa forma de viver em qualquer ambiente. Sim. E eu hoje, o meu maior patrimônio é saber que eu deixei e os ensinei um legado acerca da fé. Perfeito. E dos valores da vida cristã. Perfeito. Agora acontece com meus netos. Que privilégio. Hein? Então você vê o neto, uma neta, não é? Quando o vovô, ou não sei o que, tratando com respeito. Muito bom isso. Estabelecendo isso. Então eu quero divergir agora, não divergir, não é a palavra. Eu quero adentrar, essa era a palavra, num outro assunto. Bora. Que é você, Rafael Satier. Quem é você? Caramba. Parece que é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta difícil de responder, né? Vamos lá. No aspecto familiar e genealógico, o Rafael Satier é filho da Roseli e do Romildo. São vivos? São vivos. Meu pai me dá trabalho, rapaz. Sério? Meu pai me dá trabalho. Novo me dá trabalho. Por quê? Ah, meu Deus do céu. A gente cresce, e na favela, quando a gente cresce na favela, a gente passa a ter responsabilidade de maneira precoce. Então você se responsabiliza por pessoas muito cedo. Eu sou o irmão mais velho, né? Então o meu irmão que faleceu e meu outro irmão que se encontra hoje preso eram irmãos que eu ali botava comida e tudo mais. Cresci naquela coisa, né? Me converti ao Evangelho de Jesus, morava aqui no Complexo do Lins e fazia essa ponte, não aérea, né? Fazia essa ponte entre o Complexo do Lins, que era a família da minha mãe, e o Jacarezinho, que era a família do meu pai. Então ficava mesclado nesses dois ambientes, que são ambientes bem, bem hostis para quem quer de fato ali viver uma vida de retidão, né, não à margem da lei. E quando eu digo isso, eu não estou falando que a favela é um ambiente hostil, estou falando que muitas pessoas que convivem ali, a questão do tráfico de drogas e tudo mais, é um ambiente hostil para a juventude que quer viver uma vida correta. Então o Rafael é filho da Roseli com o Romildo, casado. Eu casei com 23 anos de idade e tem algumas peculiaridades interessantes. No mundo, quando eu era do mundo, mais uma vez por decisões ruins e pela precocidade da vida na favela, eu tive uma vida sexual ativa muito antes do prazo, muito antes do tempo. É importante eu falar isso até para nossa juventude. E isso foi muito ruim.
graças a Deus, eu posso dizer graças a Deus, que eu não tive um filho, né? Porque eu digo graças a Deus porque você ter um filho de maneira precoce, sem responsabilidade, é um problemaço para você e para o filho, e possivelmente para a sociedade. Com certeza. Tá? Quando eu me converto, eu começo a namorar com a minha esposa depois de um tempo, né? Minha esposa hoje, minha primeira namorada, inclusive, e eu fiz um namoro de corte. Você sabe o que é um namoro de corte, pastor? Sei, mas não sei. Vai, me ajuda. Então, o namoro de corte é aquele namoro antigo, que você tem que cortejar a pessoa. É daí que vem o cortejar. E é um namoro onde eu coloquei diante de Deus e foi por livre e espontânea vontade. Meu pastor não me pediu. Você já era cristão? Já era cristão. Já tô lá no cristianismo. Mas eu era cristão com medo de fazer as mesmas práticas que eu fazia no mundo. Então, para eu não cometer os mesmos erros, eu falei, cara, eu tenho que fazer um namoro santificado, diferente. Então, fui pesquisar e descobri esse namoro de corte. Comecei a namorar sem beijar. Achei que fosse durar uma semana. Durou 3 anos. Sério? 3 anos sem beijar minha esposa. Peraí. Namoro de... Esse namoro aí... Se o pastor gostar da ideia, os jovens da Penunção não vão querer que eu venha aqui mais. Que isso, varão? Varão que não beija? Aí não, varão que não molha essa boca? Essa juventude, tu acha que vai suportar? Olha, cada um toma suas decisões. Pra mim foi a melhor decisão. Foi uma decisão pessoal, pastor. Não foi coletiva. Mas a gente brincando, mas é exatamente isso que Deus espera. Foi pessoal. Aí eu vou dizer, eu sou de um tempo em que para namorar tinha todo um aspecto. Todo um processo. É verdade. Aqui na nossa igreja, quem namora tem que pedir consentimento ao pastor. Lá também, na minha igreja também, sim. Tem alguns que tentam pular. Aparece com a namorada, não conversou com o pastor, não pediu consentimento. Eu fico só olhando de longe, não falo nada. Entendeu? Eu não falo nada. Quem sabe, hein? Eu não falo nada. Receba. Aí eu casei, pastor. E olha que legal, né? Minha mãe nunca foi casada, não teve um matrimônio constituído no casamento. Então eu já quebrei uma maldição na minha vida. A partir de mim, do Rafael Satie, a minha família vai ser certinha, tem que casar direitinho. Isso é uma bênção para as nossas vidas, né? Então tenho meu filho, casei. Hoje eu tenho meu filho, e aí eu estudei, né? Estudei teologia, estudei publicidade e tudo mais. Fui ordenado a pastor no ano do meu casamento, inclusive, pelo pastor Marcos Gregório, lá no Ministério da Pastoral de Nova Iguaçu. Também sou músico, tem tanta atribuição. Você toca o quê? Eu toco violão, baixo. Sério? Só não posso falar que eu toco teclado perto de um homem aqui, porque se ele falar, então mostra aí o que você sabe fazer aí, meu irmão. Aí é difícil. Mas eu sou músico, eu inclusive já gravei sou compositor também, já gravei algumas músicas e tudo mais. Quando eu vejo o pastor cantando, eu falo, opa, rapaz, isso aí tem... isso, mano? Esse barão é prendado mesmo. Sim, eu trabalhei durante mais de uma década como produtor artístico cristão, né? Então a gente produzia vários eventos, inclusive o último evento que foi a Marcha para Jesus, né? Aqui no Rio de Janeiro eu estive na produção de palco, na produção executiva, cuidando das autoridades políticas e das autoridades eclesiásticas. Sempre cuidei das autoridades eclesiásticas, né? Os pastores, os bispos, que vão ficar na sala VIP, aquela coisa que o senhor está acostumado a participar. Agora que eu tive um crescimento na política dos últimos 5 anos para cá, onde eu me posicionei publicamente, eu sempre tive um posicionamento de direita, conservador, pró-vida, contra as drogas, pró-instituições de segurança pública. Eu sempre tive esse posicionamento. Mas eu decidi me posicionar publicamente. O senhor sabe como é difícil para nós, pastores, nos posicionarmos publicamente. O fato de você falar assim, eu sou de direita, só para que fique claro, sim, pessoal que está nos assistindo, o que é ser um cidadão de direita. Vou falar rápido, tá? O conceito de direita e esquerda surge na França, tá bom? Pouco pré-revolução francesa, que o parlamento francês era assim. Quem ficava na esquerda eram os mais liberais do ponto de vista moral, né? E quem ficava mais à direita, sentado do lado da direita, eram os conservadores, que queriam preservar os bons costumes, as boas práticas, que não queria que esse modernismo viesse e dominasse o país. Então era mais ou menos isso. Os parlamentares da esquerda eram os progressistas, e os parlamentares da direita eram os conservadores. Então o
O termo nasce do parlamento francês, direita e esquerda. Então eu sou de direita por quê? Porque eu sou conservador. Eu gosto e acredito na família tradicional e na instituição família como uma das maiores instituições do Brasil e do mundo, da humanidade. Foi o que nos trouxe até aqui. Eu sou contra as drogas, isso é coisa de conservador e coisa de direita. Eu sou contra uma série de coisas, por isso que eu me coloco na direita. E é importante levar em consideração que a Bíblia, eu não vou dizer que a Bíblia é de direita. O termo direita e esquerda surgiu eu vou agora. Fazer uma pergunta aí. E esse é a queima-roupa. Fala. Jesus era da direita ou da esquerda? Jesus era o rei dos reis e o senhor dos senhores. Isso eu sei. Calma. Vamos lá. Me responda se ele é da direita ou da esquerda. Então, diante desse aspecto que a gente criou hoje, tá? Esse aspecto de direita e esquerda. Tu quer me pegar, homem de Deus? Calma, vamos lá, Barão. Eu não vou dizer que Jesus era de direita nem de esquerda, pastor. Não, peraí. Porque, peraí. Calma, pastor. Deixa eu concluir. O aspecto político de direita e de esquerda surge agora. Surge há 200 anos atrás. Mas por que Jesus mandou jogar a rede do lado direito? Te ajudei, né, Barão? Peraí, pastor. Deixa pra lá. Não, Jesus, do ponto de vista social, ele cumpriu tudo o que a lei dizia. Ele falava, respeite a lei de Moisés. Porque a ideia de um Cristo revolucionário nunca foi. Sim. Jesus nunca foi um revolucionário. Nunca foi um Che Guevara da vida para cuidar dos pobres e tudo mais. Não é isso. A ideia de direita, e deixa eu só dizer o seguinte, isso é novo. Sim. Porém, segundo o que nosso Cristo nos ensinou, e não tem nem direita nem esquerda, mas a vida prática, principalmente em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, feliz, os pacificadores, os humildes. Ele vai dando uma lista. Então não tinha esse conceito, porque hoje, nesse mundo moderno, com a ideia progressista, costuma-se, como era a ideia dos gregos, de qualificar tudo. Então a gente qualifica alguém que é a favor da família como da direita. Rotula. Então você passa a ser rotulado. Só porque você não concorda com fulano, você não é mais... Não, você é da direita. Você, por isso que as pessoas você é um fundamentalista. É o que ele diz. Você é da direita, da extrema direita. Anticientífico. Fundamentalista, que você é violento, é isso. Discurso de ódio. Discurso de ódio. São palavras para rotular, gente. É para rotular. Então, deixar bem claro que ser uma pessoa que preserva a família, que luta pelos valores, isso é o que existe no mundo desde que o mundo é mundo. Sim, exatamente. Por isso, pastor, que eu faço uma intervenção agora, e eu estava explicando que o termo direita e esquerda surge há 200 anos atrás. Mas o conservadorismo sempre existiu. O que é o conservador? É o que conserva. Então, quando Jesus fala assim, respeita a lei de Moisés, cumpra a lei de Moisés. O que ele está dizendo? Tem que conservar isso aí. Entendeu? Então, o fato do indivíduo ser, não, eu quero ser liberal, livre, viver o hedonismo, a vida pelo prazer. Olha, se vai casar pai com filho, filho com... Isso é uma loucura. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Isso aí é a igreja... Isso é do diabo, Sodoma e Gomorra. Isso é do diabo. Sodoma e Gomorra. É isso aí. Entendeu? A antiga Grécia, aquela cidade que o Pompeia, que o furacão... Era assim, a libertinagem, a devassidão era tão grande que de uma hora para outra veio o vulcão. Sodoma e Gomorra é isso também, né? Isso aí. Os anjos, inclusive, quase foram assediados. Se não cegassem aqueles homens ali, né, eles seriam assediados. Tamanha era a promiscuidade dessas duas cidades e foram destruídas. Quando você fala do relativismo, tá vindo para dentro da igreja a ideia da igreja do tudo pode. Não, e aí eu vi uma pessoa de uma igreja dessa liberal dizendo, você que é do tal, de lá, não vou falar o nome para não... venha para cá, nós aceitamos você do jeito que você é. Existe um evangelho sem ter transformação dos 3 processos, justificação, regeneração e santificação? De forma alguma. Isso eu posso cantar os hinos dos crentes, mas eu posso continuar com a vida... libertina. Não. Leopardo vai continuar sendo leopardo e etíope continua sendo etíope. Aí a Fanta é Fanta? Peraí, pastor, calma aí. Peraí, pastor.
Mas pensa comigo, né? Tremendo essa tua fala, né? Hoje o liberalismo, a relativização das coisas, da vida, do costume. Pô, peraí. A gente precisa ter o mínimo de conceito, de disciplina na vida para qualquer coisa. A disciplina, se hoje você é casado com uma mulher, não foi porque algum ditador determinou que fosse isso. É porque isso, o homem com a mulher, a junção desses dois indivíduos vai dar à luz. 2 homens não dá à luz. 2 mulheres, parece até uma idiotice, mas o óbvio precisa ser dito. Só uma pergunta, você tem algum amigo Ivo? O Ivo é o quê, pastor? Porque Deus fez Adão e Eva e não fez Ivo. Você tem algum amigo Ivo? Eu tenho pessoas próximas a mim que são gays. Eu também. Não tem problema algum. Pra mim, falo de forma normal, sem nenhum preconceito. Isso aí. Com o maior respeito, com o maior amor. Sim, isso aí, perfeitamente. E as pessoas, elas geralmente... Existe a diferença, pastor, entre o gay e o movimento LGBTQIA+, YZ, LG, Samsung, isso aí. Existe uma diferença. O híbrido. O gay, o homossexual, o que ele quer é viver a vida dele. Não vamos discutir a prática aqui, tá? A prática a gente sabe que a gente vai condenar, a prática sempre, a gente não tem vergonha disso, a gente vai condenar a prática. Dentro do nosso ambiente cristão também. Eu também não tenho direito de sair numa pizzaria e sentar um par de homossexual na minha frente e eu chegar e falar, isso aí tá errado. Não. Se entrar dentro do meu ambiente e se naquele dia na igreja o sermão for relacionado a isso, eu não posso mudar o meu sermão porque entrou um homossexual ali dentro. Eu não vou fazer isso. Isso é um ponto. Eu não vou ferir ou infringir ou adentrar dentro de uma intimidade daquela pessoa. Agora, existe o gay. Tá lá. Eu não chamo de casal, a dupla. Eles estão lá. Tanto a lésbica... É a dupla sertaneja lá de Goiânia? Não, é o gay mesmo ali. Eles estão ali. Tudo bem. Estão lá. Agora, existe o movimento LGBTQIA+. Esse é o movimento nocivo. São eles que querem fechar as igrejas. Que recebem verba pública. São esses que recebem verba pública. São esses que ficam levantando plaquinhas ridículas, dizendo que crianças trans existem. Já parou pra pensar nisso? Eles falam que crianças trans existem. Então, peraí, a criança não pode votar, não pode ter responsabilidade para definir e decidir o rumo da nação, mas pode mudar de sexo. Vamos voltar a outro assunto. Preço e valor. Preço e valor, pastor. Muito coach fala sobre essa diferença entre o preço, entre o valor, né? Tem muitas coisas que têm preço. Por exemplo? Uma comida, uma roupa, uma bebida, né? Um jantar. Isso é um preço. E às vezes você paga o preço ali. Eu não vou nem falar de questão espiritual. Mas o valor é diferente do preço, né? O preço você paga e tem. Valor não. Valor você se conquista. Valor você se dá. Tem gente que pergunta pra mim assim, qual é o preço que você paga? Na verdade não é bem esse contexto, né? Mas tem gente que vem pra mim e fala assim, quanto eu tenho que pagar pra ter o que você tem? A gente vê isso na Bíblia acontecendo várias vezes. Não é. O preço que se paga pra você ser um homem de valor é muito mais caro do que o dinheiro. E o valor, nesse caso aí, né? Que é tudo muito subjetivo, eu costumo dizer que o relógio ele tem um preço, mas o valor está na hora que ele me fornece. Isso. O tempo. Boa. Fazer essa distinção. Perfeito. Então, o valor de uma família. Provérbios capítulo 14, 20 diz o comprador, nada vale, mas depois de adquirir, vai e se gaba. Então o vendedor ou negociador da vida muitas vezes põe preço na vida, quando na verdade Jesus disse que o dinheiro, né, do mundo todo não pode comprar, porque uma alma não tem preço. É verdade. Tem valor. É verdade. Isso é imensurável, né? Mas nós já falamos de 4 ou 5? 4. Então vamos lá, mais um pra gente caminhar pra este final. Vambora. Eita! Sem tolerância. Sem tolerância. Caraca. Fala aí. Vou falar da intolerância religiosa, né? O que a gente tá vivendo hoje aí é uma perseguição, uma intolerância. Você acha que tem perseguição? Muitos, o evangélico sofre perseguição no mundo todo, na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque. Mas no Brasil tem perseguição? Essa perseguição aos evangélicos, ela está se tornando uma perseguição institucionalizada. Sim. Pela política. Nos chamam de fundamentalistas religiosos, nos dizem que a gente tem um discurso de ódio, nos chamam de intolerantes.
porque nós discordamos deles. E a gente nunca fez distinção, nem muito menos acepção de pessoas em nossos templos e em nossas comunidades. A gente sofre de intolerância religiosa e isso vai ficar mais pesado a cada dia. Vai ficar. E detalhe, pegam a Bíblia nas suas passeatas, não é? Queimam. Teve uma que queimou. Primeiro ela leu o Salmo 91. Leu o Salmo 91 diante das câmeras, leu. Aí depois pegou o Salmo 91, rasgou, colocou na boca, engoliu, depois queimou e rasgou a Bíblia assim na frente das câmeras. É isso que eu faço. Sabe o que aconteceu? Foi acometida de um câncer. Meu Deus. Tá na internet isso. Porque há de ser que alguém possa não concordar com a nossa fé. Sim. Mas deve ser respeitado. É legítimo não concordar, tá tudo bem. Agora, a lei que queria surgir lá na Alerj de que nós não poderíamos ir na praça pública evangelizar. Lembra desse tormento? Lembro perfeitamente. Que prosetelismo, como que é? Proselitismo? Proselitismo. Eu recitei errado, ainda bem pela correção. E aí, de repente, parecia que isso ia passar. Quer dizer, eu posso divergir, discordar da religião do fulano, mas eu também posso apresentar para ele, eu posso não discordar da religião dele, não de respeitar, nem ser um intolerante, mas eu tenho mecanismo e ferramenta para mostrar para ele um caminho. Agora, se ele achar que a religião dele é boa, que ele tente me convencer. Sim, tá tudo certo. Eu sou de uma religião, possa dizer, que pega uma criança e espeta 50 agulhas. Vai convencer alguém? Não vai convencer ninguém. Agora, se eu estou pregando um evangelho que transforma, que modifica, que tira essas aberrações, eu vou ficar de qual lado? Do evangelho? Do evangelho. Com toda certeza. Olha, a religião que eu frequento me faz com que eu vá no cemitério violar corpos humanos para fazer um trabalho para destruir uma pessoa. Peraí, você tem que... Tá claro, né, o que você tá seguindo. Você tem que distinguir se você quer a Fanta ou a Coca. É isso. Não é isso? É isso. Então, amigo, chegamos ao final. Muito bom. Quer falar mais alguma coisa aí? Pastor, só quero dizer que eu estou honrado, extremamente honrado em poder fazer parte desse projeto, estar aqui no podcast com o senhor. Quero agradecer ao senhor pela relevância que o senhor tem. Já conheço a sua história de muito tempo. É mesmo? Eu conheço o senhor antes do senhor me conhecer. É mesmo? É, sim, a história da igreja, a estrutura da igreja, a forma como o senhor pastoreia o seu rebanho, tem sido referência para o nosso povo evangélico aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho certeza aqui no Brasil. Então quero parabenizar, e para mim é uma honra muito grande estar aqui com o senhor fazendo parte desse projeto. Mandar um abraço pro nosso deputado estadual também, Alan Lopes. Alan Lopes, exatamente. O Alan Lopes, eu trabalho com ele lá, sou assessor parlamentar, sou assessor dele, ele é presidente da Comissão de Educação e tem feito um trabalho muito relevante na educação, bem como também com as máfias do reboque, né? Não sei se de repente o pessoal tem visto aí, você que já foi rebocado por um reboque com pneu careca. Ele esses dias esteve fazendo uma fiscalização do Detran e ele constatou que o reboque que estava retirando e rebocando o carro dos cidadãos estava também irregular, com o pneu careca. Então peraí, você não foi pode... rebocado. E foi rebocado. O reboque foi rebocado. Que maravilha. Se quiser acompanhar um pouco do trabalho, alanlopes.com. São os legisladores e são aqui do nosso estado. Eu me sinto feliz e eu vejo em você um futuro promissor. Obrigado. Sei que você tem potencial para isso. Obrigado, pastor. Eu desejo muito e oro para que Deus abra os horizontes, porta. Amém. Que você seja bem sucedido, amigo. Estamos aqui, obrigado. Amém. Recebo. E quero receber você e sua família aqui também. E a todos os amigos. E quero pedir a você para compartilhar. Obrigado. Falamos de muitas coisas, falamos de muitos assuntos. Escolha aí, compartilhe, que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Obrigado, André. Obrigado, Cauã. Quase que esqueço de Cauã. O que aconteceu? Tá assim. Meu amigo, até a próxima. Até a próxima, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Deus Paz. abençoe.